Olá, irmãos queridos, bom dia, bom domingo. Nesse dia 14 de março, né, já vai avançando o ano, nós já estamos em 14 de março de 2021. Irmãos, nesse domingo eu quero saudar a nossa igreja, os nossos amigos, os nossos irmãos, com a paz do Senhor Jesus. E digo por quê? Porque de fato, irmãos, estamos vivendo os piores momentos que já vivemos nesses últimos 2 anos. Situação inusitada, hospitais cheios, e nós não estamos imunes, irmãos, a todas essas ocorrências, a todas essas dificuldades que podem acometer qualquer pessoa, seja crente ou não, que entenda ou não. De alguma forma, todos nós somos afetados. Todos nós temos recebido notícias ruins, parentes, amigos, falecimentos, hospitalizações, hospitais cheios. É a única notícia que ouvimos todo dia, toda noite. Bloqueios, interrupções de trabalho, dificuldades financeiras. Irmãos, estamos vivendo a pior experiência, pelo menos para mim, talvez uma das piores experiências da minha vida com relação a essa pandemia. E tenho certeza que de muitos irmãos também, a pior experiência de vida que já tivemos. Requer-se de nós, irmãos, fé para passar todos esses momentos. Não a fé hipócrita que diz ter fé e o coração desmancha dentro do peito, mas a fé real no Senhor Jesus, de que Ele conhece a nossa história, de que Ele a escreveu, de que Ele tem domínio sobre todas as coisas, que Ele é o Senhor da nossa história, Ele é o Senhor da nossa vida. Vejo muito desespero, muita luta, muito choro, muita angústia. E temos observado isso, irmãos, o coração de muitos irmãos e de muitos amigos tem sido sofrido diante de Deus. E eu tenho certeza que Deus não ouvida, que Deus não deixa de ver e de presenciar e de participar e de acompanhar esse sofrimento na vida dos seus filhos, porque Deus ama cada um de nós. O grande problema, irmãos, é como nós vamos sair disso. Como é que a igreja do Senhor Jesus sai? Ela sai fortalecida ou ela será vencida pelo mundo, pelas coisas que o mundo tem oferecido, pela facilidade do distanciamento da palavra de Deus, da comunhão da igreja? Como será a comunhão da igreja depois de todas essas coisas? Fazíamos essas perguntas no ano passado, mas depois podemos voltar ao convívio, à comunhão, mesmo que incompleta, mesmo que não tão plena, mas podemos voltar e podemos sentir o amor, o calor dos irmãos, o tempo presente, e até nos alegrávamos já pensando num novo tempo, numa nova esperança, em novos dias. Mas, novamente, irmãos, somos pegos de surpresa com uma situação inusitada. Hospitais cheios, novamente a pandemia graçando o coração de muitas pessoas e novamente esse sofrimento imenso que muitas pessoas estão sentindo. Irmãos, nós precisamos sentir muita empatia nesse momento de sofrimento por tantas pessoas. E clamar ao Senhor Jesus que nos dê esperança para tempos melhores. Esse é um chamado para a esperança. Um tempo de reflexão a respeito da palavra de Deus, uma reflexão a respeito dos nossos próprios sentimentos, uma reflexão a respeito daquilo que estamos passando, do que estamos sofrendo, uma reflexão a respeito da vida da igreja, de como ela irá se sair depois de tantas situações. Eu creio, irmãos, no meu coração, que todos aqueles crentes verdadeiros, todos aqueles que amam o Senhor Jesus, não deixarão de amá-lo somente por causa dessa pandemia. Não deixarão de estar presentes na casa do Senhor, não deixarão de estar diante do Senhor todos os dias em oração, em busca, não deixarão de crer simplesmente porque foram acometidos, ou porque parentes, ou porque algumas outras pessoas, amigos, foram acometidos, sofreram ou faleceram. De alguma forma temos sofrido muito essa situação, mas eu creio que a igreja do Senhor Jesus, a igreja invisível do Senhor Jesus, há de permanecer por todo o tempo. Estamos agora diante de uma encruzilhada terrível. Não sabemos se teremos possibilidade de ter os cultos presenciais a partir da próxima semana ou se os teremos apenas transmitidos. Já faz muito tempo, irmãos,
que a verdadeira comunhão da igreja, aquela alegria de estarmos presentes juntos na igreja, não se realiza. Porque mesmo quando pudemos, depois, no ano passado, final do ano passado, nos reunirmos, mesmo assim ainda impera muito medo, muitas restrições, muitas dificuldades. E eu creio que nós vamos conviver com isso por muito tempo. Por isso, a minha palavra para você hoje é: tenha esperança no Senhor. Não deixe morrer a sua esperança, não deixe morrer a sua comunhão com Deus. Busque-o. Não se iluda, não pense que por estar distante da igreja, distante das ministrações, distante das ações pastorais, porque, irmãos, hoje estou impedido de visitá-los, estou impedido de levar a ceia aos nossos irmãos que necessitam, que não poderiam estar na igreja. Hoje nem mesmo isso eu posso fazer. Isso para o bem da igreja, para o bem dos próprios irmãos, para que não haja nenhuma situação inconveniente ou terrível ou difícil de se resolver depois. Isso para o pastor é muito difícil, muito complicado. Pastorear em tempo de pandemia tem sido uma experiência desafiadora. Buscar estar o máximo possível com os irmãos, buscar falar com os irmãos, buscar a presença, estar na igreja, trabalhar os cultos da maneira mais normal possível, tudo isso tem sido muito difícil. Mas tem sido uma experiência desafiadora, mas que nos coloca cada vez mais dependentes da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. A sua esperança, irmão, depende, irmãos e irmãs, queridos amigos, a sua esperança depende de quanto seu coração está disposto a vivenciar aquilo que Cristo tem para você nesse tempo difícil. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida? Como é que você tem enfrentado essas dificuldades, essas lutas? Seu coração continua preso no Senhor? Eu quero ler um pequeno texto, apenas um versículo da carta de Paulo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19. Paulo diz aos irmãos de Corinto, numa situação de dificuldade na igreja, precisando ordem no culto, precisando trabalhar a igreja, de muita luta. Paulo diz assim aos irmãos, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Repito, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha, irmãos, de fato, se contemplarmos o tempo presente, se contemplarmos as oportunidades presentes, se contemplarmos a vida desse mundo e nos desesperarmos porque não as podemos viver, não as podemos ter em plenitude nesse tempo de pandemia, somos os mais infelizes de todos os homens. Conhecemos o que é infelicidade, irmãos? É interessante. A palavra e toda a vivência nos mostram que o homem procura a felicidade desde os tempos primórdios, desde os tempos de início, o homem procura a felicidade. O homem busca a felicidade com todas as suas forças. Busca ser feliz na igreja, busca ser feliz na sua família, busca ser feliz no seu trabalho, busca ser feliz na sua vida. E nessa busca da felicidade, o homem esgota toda a sua capacidade de raciocínio, de trabalho, de esforço, porque ele busca ser feliz. Ele busca ter uma vida boa, ter uma tranquilidade na sua vida, seja financeira, espiritual, emocional. O homem busca desesperadamente a felicidade em todas as coisas sobre as quais tem ingerência, sobre as quais põe a sua mão. O homem busca a felicidade nos menores coisas desse mundo.
E Paulo diz que se essa esperança, agora em Cristo Jesus, se nós esperarmos que Cristo Jesus simplesmente resolva essa crise dessa pandemia, se nós esperamos que Cristo resolva ainda nessa vida todos os nossos problemas financeiros, se nós esperamos que Cristo resolva nessa vida apenas todas as nossas dificuldades familiares, os nossos desentendimentos, as nossas lutas e o nosso sofrimento cotidiano, se nós esperamos em Cristo somente para esta vida, para que todas as coisas sejam solucionadas e possamos viver uma vida de plena felicidade agora, somos os mais infelizes de todos os homens. Sabe por quê, irmão? Porque de fato Cristo tem mais do que isso aqui. Porque de fato Cristo tem para nós uma esperança imarcessível, que não murcha. Porque Cristo tem para nós uma esperança que anima e que anela a nossa alma. Cristo tem para nós uma esperança inaudita. Cristo tem para nós uma esperança que não está nos livros. Cristo tem para nós uma esperança que não está apenas no abraço. Cristo tem para nós uma esperança que não está apenas na realização profissional, financeira, espiritual, emocional. Cristo tem para nós uma esperança de vida eterna. Por isso, irmãos, nesse momento, nesse chamado para a esperança de hoje, o meu chamado para você é que veja um pouco mais além. Olhe para o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Porque a palavra de Deus diz que ninguém jamais conhecerá aquilo, a plenitude daquilo que Deus tem preparado para os que o amam. A nossa felicidade, irmãos, é um pouco aqui. Aquela felicidade de ver um filho realizado, como a felicidade que eu tive agora de ver o meu neto sendo campeão de moto, não é? Lá em Campo Grande, em primeiro lugar. Fiquei muito feliz de ver o Felipe caminhando aos 17 anos, caminhando para ser um campeão nessa modalidade que ele escolheu. Há uma felicidade, meu coração se encheu de alegria por ele, pela família, pela minha filha, pelo meu genro, não é? Meu coração se encheu de felicidade. Mas essas são felicidades passageiras, não é? A felicidade de ver um filho passar no vestibular, de ver um filho avançando na vida, de ver um filho se realizando, de ver a família crescendo, de ver a sustentação de Deus a cada passo, a cada momento, o livramento de Deus em todas as situações cotidianas. Tudo isso nos traz felicidade e Deus, o nosso Deus, não é alheio a essa nossa felicidade. Ele não é avesso, ele não é contrário a isso. Você pode ser feliz ainda aqui. Você pode ser feliz olhando para uma família bem constituída, para a paz dentro da sua casa, paz na igreja, paz no seu trabalho, paz no seu coração, alegria de viver, alegria de conquistar. Isso não é alheio à vontade de Deus. Isso não é contra a vontade de Deus. Mas o grande problema, irmãos e amigos, é que se a nossa felicidade depender só disso, numa situação de pandemia nós somos dificilmente capazes de resistir. Sabe por quê? Porque agora não adianta ter dinheiro. Não adianta estar em paz apenas com seu espírito, com a sua luta, com as suas dificuldades, estar trancado em casa, não adianta só isso. Agora é preciso ter esperança em algo mais, é preciso ter esperança em Cristo, na ressurreição de Cristo, na nossa própria ressurreição, na vida eterna. É preciso ter um olhar um pouco mais alongado, é preciso enxergar um pouco mais de todas essas coisas que Cristo nos deu para viver. Agora é o momento de enxergarmos um pouco mais, irmos um pouco além da mediocridade da vida centrada em si mesma. Agora é o nosso momento de refletirmos sobre a beleza, a grandeza, a bondade, a misericórdia de Deus, que nos salvou para uma viva vitória em Cristo Jesus. O crente é vitorioso, não porque não possa ser feliz aqui na vida, não é isso. Nós podemos ser perfeitamente, podemos buscar muito a nossa felicidade aqui na vida.
nessa vida. Mas precisamos ter em mente que Deus planejou algo mais para nós. Deus tem para nós algo superior a tudo que nós vivemos aqui. Somos peregrinos aqui. Precisamos ter essa consciência, irmãos, para não desfalecermos da nossa alma, para não deixarmos as nossas almas à mercê desse jogo, dessa vida que passa tão rápido. Olha, irmãos, nessa manhã e nesse domingo, eu quero chamar você a ter uma esperança que vá além. É um chamado para que a tua esperança se renove em Cristo Jesus, não somente naquilo que Ele pode fazer aqui, porque Ele pode nos dar aqui uma vida plena de alegria, de felicidade, de bondade, de misericórdia, mas ela sempre vai ser incompleta, porque ela só se completará naquele dia quando Cristo nos levar para viver eternamente com Ele, viver o Éden, viver o tempo novo, viver uma vida nova, viver uma esperança nova, de vida eterna diante de Cristo Jesus. Então o meu chamado não é para que você tire o seu olhar de tudo que está acontecendo, não, é verdade. Estamos contristados por tantos acontecimentos ruins e difíceis. E ainda, irmãos, é preciso ser realista. O tempo difícil está ainda chegando. Ainda não estamos vivendo plenamente o desespero que muitos outros lugares já viveram. Mas já é um desespero, já é uma luta. Esse desespero já é presente no coração daqueles cujos parentes, cuja família está passando por essa adversidade dessa doença. Mas, irmãos, precisamos ter paciência, esperar no Senhor, não desfalecer a nossa esperança, porque a nossa esperança em Cristo não é só nessa cura dessa doença, não é só para aqui. A nossa esperança em Cristo vai além. Nossa esperança em Cristo está na vida eterna. Portanto, nesse domingo, a minha palavra a você é: não esmoreça. Não desanime, não se desespere da vida. Há esperança em Cristo Jesus, não somente para a vida eterna, mas também para essa vida. A palavra de Deus diz que se nós o buscarmos em tempo de achá-lo, se clamarmos o seu nome, Ele nos ouvirá. Se nós nos arrependermos e buscarmos uma vida correta com Ele, Ele nos ouvirá dos céus, Ele sarará a nossa terra e nos dará plena comunhão com Ele. O modo de Deus sarar a nossa terra é curar o nosso coração da hipocrisia. É curar o nosso coração, irmãos, de uma vida que não seja uma vida espiritual, que não seja uma vida na presença de Cristo Jesus. Meu convite a você é: fique firme. Não esmoreça. Não entregue a sua vida, a vida da sua família, às condições que estão acontecendo. Busque em Deus. Tenha todos os cuidados, mas procure em Deus essa esperança no seu coração de que tudo isso vai passar, que nós vamos viver tempos bons ainda, de que Deus está conosco, de que Deus está renovando a nossa alegria, a nossa mocidade, que Deus planeja para nós algo melhor, que Deus tem para nós plena felicidade aqui e depois. Não esmoreça o seu coração, não desfaleça a sua alma, não desanime a sua coragem. A esperança em Cristo Jesus é a esperança que deve mover o seu coração, não apenas para os dias de hoje, mas para a eternidade. Eu quero nesse domingo orar com você, esperando que Deus abra portas para que a nossa igreja se abra para a vida, e que a vida da nossa igreja não esteja restrita tão somente às nossas portas abertas, mas ao nosso coração aberto para a vida, aberto para os outros, aberto para a misericórdia, abertos para abraçar todos aqueles que necessitam da misericórdia e da graça de Deus. Quero orar por você. Ó Deus bendito e glorioso Senhor, nessa manhã, ó Deus, em que buscamos a Tua presença, abra para nós, ó Deus, esse canal de esperança em Cristo Jesus. Faça, ó Deus, com que a nossa esperança esteja olhando para a eternidade, olhando para a vida com o Senhor, não somente nessa vida, mas que já nessa vida o Senhor
afofe a nossa cama, que o Senhor abrace a cada um de nós, que o Senhor traga, ó Deus, a misericórdia, a paz e a alegria do Senhor ao nosso coração, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Faça-nos alegrar, ó Deus, por quantos tantos dias o Senhor tem nos afligido. Que a tua presença seja santa, bendita, maravilhosa e gloriosa em todos os lares que ouvem agora, ó Deus, essa oração, que participam dela. Ó Deus, anime o coração dos meus irmãos, irmãs e amigos, para que em tudo o Senhor seja glorificado nesse momento. Pai bendito, dá-nos a comunhão com o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos estar na tua presença todos os dias, até que se consuma todas as coisas. Maranata, vem, Senhor Jesus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Que Jesus, o nosso Senhor Jesus, que o Deus da esperança enche o seu coração de esperança. Que o Deus da paz enche o seu coração de paz. Que o Deus do amor coloque muito amor no seu coração nessa manhã. Deus seja contigo, meu querido irmão, com toda a sua família, com todos os seus amigos, por toda a eternidade. Glórias, glórias sejam dadas ao nosso eterno Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, pela presença dele na sua casa, na minha casa. Que Deus, o nosso bendito Deus, nos guarde para a esperança de tempos eternos. Que Deus, o nosso Senhor Deus, levante o seu rosto sobre ti. Que Deus sobre ti levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que Deus levante o seu rosto e te dê a paz. Fique com Deus. Até a próxima oportunidade, querendo o Senhor.